Saudações cordiais, amados amigos. Eu quero agradecer ao Senhor Deus por esta grande oportunidade que me concede de me dirigir a vocês. Eu estou num ambiente diferente do costumeiro. Estou na escola, mas não deveria deixar de reservar um momento como este para refletir convosco um pouco sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu gostaria de refletir convosco sobre o que está escrito aqui no livro de Neemias, capítulo 13, mas eu vou ler a partir do verso 3. Esta reflexão eu acredito que pode vir a ser útil para muitos dos que me estão a ouvir neste momento. Por isso, antes de entrar nesta reflexão, quero convidar a todos aqueles que me estão a ouvir, não é? Para que depois do vídeo, se por acaso gostar do conteúdo que eu tiver partilhado aqui, ou se gostar dos conteúdos que tenho estado a partilhar no meu canal, pode colocar lá o seu like. Se não gostar, coloque o seu dislike, porque também isso ajuda. Se tiver algum comentário em torno daquilo que eu tiver apresentado aqui, pode colocar lá o seu comentário. Não só, pode sugerir um tema que gostaria que fosse apresentado aqui neste meu canal. Eu quero convidar a você, que é novo, por exemplo, a se inscrever no meu canal se não estiver inscrito e partilha o canal para as outras pessoas, para que consigam ter acesso aos conteúdos que tenho estado aqui a apresentar. Lembrar a vocês que eu estou neste momento a partilhar com vocês um seriado de estudos ligados à área da música. São estudos que eu apresento a vocês que foram desenvolvidos pelo artista, não é? E grande homem chamado Christian Berdal. São estudos extremamente impactantes. Eu acredito que esses estudos terão algum impacto positivo nas vossas vidas. Então, neste momento, eu vou ler o livro de Neemias, capítulo 13, o verso 3, que diz o seguinte: Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Amigos, o livro de Neemias, em particular o capítulo 13, me ajuda um pouco a compreender sobre a grande reforma que Neemias fez no seio do povo de Israel. Sabemos perfeitamente pela palavra de Deus que com a ausência de Neemias em Jerusalém, houve muita coisa errada que foi introduzida no seio do povo de Deus. Houve uma fraqueza do caráter do povo de Deus, principalmente por parte dos líderes, porque os líderes começaram a introduzir coisas errôneas no seio do povo de Deus. Por que líderes? Tem sido sempre, ou tem sido esta, não é, a constante e comum a estratégia que Satanás tem utilizado para fazer cair o povo de Deus. Ele utiliza os líderes, ou então deixa cair os líderes, porque sabe que com a queda dos líderes, todo o povo também vai se arrastrar. Então Satanás tem utilizado sempre esta tática para fazer cair o povo. Então, os líderes de Israel começaram a introduzir coisas errôneas no seio do povo de Deus. Na verdade, este foi um período em que, no seio do povo de Deus, aconteceu o que nós chamamos de transgressão comum e febril da lei de Deus. Por outras palavras, eu estou a dizer o seguinte: o povo de Deus deixou de seguir a aliança que havia sido estabelecida por Deus no passado e começaram a seguir leis ou outros princípios que não eram aqueles que o Senhor Deus havia estabelecido. Os filhos de Deus começaram a se casar com nações estrangeiras, não é? Algo que o Senhor Deus havia proibido no passado. Começaram a fazer aqui casamentos mistos, fizeram mau uso da casa de Deus, não é? Negligenciaram a devolução dos dízimos e começaram a fazer o comércio no dia de sábado. E isto despertou o zelo de Neemias, tanto como Esdras, não é? E eles fizeram com que Neemias, não é, pudesse agir de uma forma que, quando formos a ler a Bíblia, parece dura, mas havia necessidade que assim fosse. Então, o que aconteceu é que a presença de Tobias no templo e a honra que lhe havia sido concedida pelo sacerdote, fazendo para este uma grande câmara, no lugar que deveria ser depositado os dízimos e as ofertas do Senhor, foi o fator determinante para que Neemias pudesse iniciar esta grande reforma, porque Neemias fez um trabalho espetacular, um trabalho excelente da reforma da casa de Deus. Se formos a ler, por exemplo, o verso 8 do livro de Neemias, capítulo 13, nós compreendemos que Neemias começou a tirar todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Por quê?
Tobias fazia o que não agradava, na verdade, ao Senhor. E o que Neemias fez não se diferia tanto com aquilo que Jesus Cristo fez. A atitude que Jesus Cristo apresentou diante do povo, quando, por exemplo, purificou o templo, não é? Expulsando aqueles cambistas e derrubando as mesas e as cadeiras dos que vendiam aquelas pombas. Isso está escrito lá no livro de Mateus capítulo 21, no verso 12. Na verdade, o que Neemias fez não se difere com aquilo que Jesus Cristo fez lá na igreja em Jerusalém. E o que Neemias fez? Neemias acabou removendo, ele fez uma espécie de reforma. E nós sabemos pela palavra de Deus que aquele ato que Neemias apresentou, de certa forma, poderia até parecer algo que indignava ao povo, mas havia necessidade de que assim fosse feito. Como eu estava a dizer, se for a ler o livro de Neemias, capítulo 13, a partir do verso 15 até 31, compreenderão que Neemias ele teve uma conversa, primeiro com os líderes do povo de Israel, em seguida ele foi ter uma conversa com aqueles que viviam ou que estavam fora das portas de Jerusalém. Eu vou ler o livro de Neemias, capítulo 3, a partir do verso 15. O texto bíblico diz o seguinte: Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a espécie de carga que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado os filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, eles disse: Que mal é este que fazeis, profanando o sábado, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. 19. Sucedeu, pois, que, dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus as portas a alguns dos meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: Por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico senão a língua de cada povo. Contendi com eles, os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então, com base neste texto, nós conseguimos compreender o grande trabalho de reforma que Neemias fez. Primeiro, Neemias contemplou que no seio do povo havia pessoas que transgrediam a lei de Deus. Depois, casavam-se com mulheres estrangeiras. A seguir a isto, havia caso, não é, de infidelidade no seio do povo de Deus, porque roubavam ou então não devolviam os dízimos do Senhor e finalmente eles comercializavam aos sábados. Amados amigos, como povo de Deus, sabemos que temos princípios diferentes. Esta mensagem vai diretamente aos filhos do meu povo, os adventistas do sétimo dia. No entanto, esta mensagem pode ser extensiva para os meus irmãos também, assembleanos e mais outros. Nós, como filhos de Deus, sabemos perfeitamente que o Senhor Deus nos deu orientações na sua palavra, estabeleceu princípios que nos pudessem guiar da melhor maneira como lhe agrada. Na Bíblia, o Senhor Deus nos diz, lá no livro de Coríntios, que os seus filhos não precisam de se unir a nações estrangeiras. Primeiro, por quê? Porque nós temos princípios diferentes. Existem alguns que
forçam, tentam forçar, dizer aquilo que a palavra de Deus não ensina ou não diz. Isso é errado. Eu vou primeiro refletir sobre a questão da transgressão da lei de Deus. A lei de Deus ela é composta por 10 mandamentos. O livro de Tiago, capítulo 2, verso 10, diz: se alguém guardar todos os mandamentos, mas tropeçar apenas em um ponto, ele é o culpado de todos os mandamentos. Estou a dizer, por outras palavras, que este texto se aplica também aos meus irmãos adventistas do sétimo dia. Muitas vezes nós utilizamos esse texto para aquelas pessoas que não guardam o sábado, mas não é apenas para eles que se aplica. Por mais que a maior parte deles estejam a cometer este erro. Não se aplica apenas a eles, aplica-se também aos meus irmãos adventistas de sétimo dia. Não importa apenas guardar o sábado. Se tu guardas o sábado, no entanto você mata, você é culpado de toda a lei. Se você guarda o sábado e rouba, você está a transgredir toda a lei. Porque ali no livro de Tiago não está especificado se esta orientação se aplica apenas aos que não guardam o sábado. Não está dito isto. Se aplica a todos os mandamentos. Já está muito bem claro. Se guardares todos os mandamentos e tropeçar apenas em um ponto, você é culpado de todos. Além do sábado, nós temos lá não matar, não adulterar. Está escrito lá que você não pode ter outros deuses. Então se você guarda o sábado, do pôr do sol ao pôr do sol, mas você mata, tem outros deuses, adultera, você transgrediu toda a lei. Você não se difere com aquele que também transgrediu o sábado. E há um porém. Dentre os que transgridem o sábado, há muitos inocentes. Porque alguns deles não têm o conhecimento disto, não sabem que o sábado está escrito lá na Bíblia. E você que deve ir mostrar a ele que o sábado está escrito lá na Bíblia. E que estas pessoas precisam de observar esta orientação. E você não faz. Então, é melhor a partir de hoje para frente, tirar da nossa mente que o Tiago capítulo 2, verso 10 se aplica apenas para aqueles que não guardam o sábado. Não, aplica-se a nós também que guardamos o sábado. Porque se matamos enquanto guardamos o sábado, automaticamente não guardamos o sábado. E esses que hoje não guardam o sábado, lembre-se que dentre eles há muitos inocentes. E este vídeo eu sei que há de chegar a eles e vão despertar. O livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8 até 11, diz-nos para guardar o sábado, porque foi Deus quem estabeleceu. Alguns dizem, não, o sábado foi dos judeus. Não, o sábado é anterior aos judeus, porque Gênesis, capítulo 2, verso 1 até 4, diz que o Senhor Deus, depois de ter criado todas as coisas, ele descansou no sábado. E quando Deus criou todas as coisas, quem estava lá? Era o casal Adão e Eva, porque o casal foi criado na sexta-feira. E Deus ensinou ao casal como guardar o sábado. E o casal não eram judeus. Então o sábado é anterior aos judeus. Alguns dizem não, é do Antigo Testamento, não. Marcos capítulo 2, verso 27 a 28 diz: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então temos que guardar o sábado. Então não há justificativa para não guardar o sábado. Se não guarda o sábado, está a transgredir a orientação. Você é culpado de toda a lei. Você está a pecar. Como diz o livro de 1 de João, capítulo 3, verso 4. Quando nós transgredimos a lei, estamos a pecar. E Neemias fez esta grande reforma. Ele orientou para que aquele povo não pudesse casar com mulheres estrangeiras. Primeiro porque, prestem atenção para isto, todo casamento fora do arraial é arriscado. Por quê? As pessoas com as quais os filhos de Deus vão casar lá fora não têm os mesmos princípios, não têm os mesmos princípios conosco. Nós aprendemos uma coisa e eles aprendem outra coisa. Por isso depois acontecem choques. Então Deus orientava para que o povo casasse entre si. Por quê? Porque este povo tinha mesmo os princípios. Não só este povo deveria servir de espelho para os outros povos. Hoje existem jovens adventistas, tanto como não adventistas, que tentam se justificar do porquê deverem casar fora ou não. Amigos, Deus disse casamento no seio do povo e não fora. Por quê? Fora é arriscado. Noé esteve na arca com os animais. Se Noé tentasse saltar para fora durante o dilúvio, ele morreria. Por quê? Só havia água e ele morreria. Ele tinha que aguentar estar lá dentro. Há jovens que dizem, não, na igreja não há mulheres para casar, porque elas não nos aceitam. Apresentam muitas justificativas. Não, é que você não está a pedir àquele que concede mulher.
Você está a procurar com os seus olhos, por isso não consegue enxergar. Vai, ajoelha e peça a Deus. Deus vai lhe conceder. Claro, existem orientações. Há um livro intitulado Carta aos Jovens Namorados, Companheirismo de Jornada, Conselhos sobre Conduta Sexual, Mensagem aos Jovens, Só para os Jovens. São livros bons que vos podem ajudar a compreender isto. Neemias fez esta grande reforma, mostrar ao povo a necessidade de voltar a cumprir com o princípio, casar entre eles. E a Bíblia diz que Neemias teve que até espancar alguns deles, por causa de indisciplina. Até arrancou alguns deles cabelos. Então a Bíblia nos ensina, amigos, que temos que casar entre nós, porque temos princípios similares. Esta mensagem, volto a repetir, é extensiva. Não é só para o adventista, embora que o meu foco sejam meus irmãos adventistas do sétimo dia, mas é extensiva para os assembleanos, é extensiva para os luteranos, é extensiva para os budistas, é extensiva para todos. Já imaginou um cristão casar com um satanista? Tenta imaginar o que vai acontecer. É só para reflexão, não estou a estigmatizar. Eu só quero exaltar este princípio, que nós temos que voltar ao princípio. A outra particularidade, o povo comercializava aos sábados. Amigos, gostaria de me deter ainda mais neste ponto. Vedem que em Jerusalém habitavam tírios que traziam peixe e mercadorias aos sábados, para vender no sábado, na porta da igreja. Eu tenho tentado refletir que estes tírios não foram lá com estes produtos à toa. Provavelmente houve alguma motivação. Ninguém faz alguma coisa sem alguma motivação. Se eles levaram os seus produtos para irem vender na porta da igreja, é porque eles acharam, ouviram que este era um meio para facilitar aos judeus que compravam aos sábados. Provavelmente porque eles queriam facilitar, para que eles não pudessem percorrer longas distâncias para irem comprar produtos aos sábados, porque eles já faziam isto de forma costumeira aos sábados, comprar e vender aos sábados. Uma vez que o Senhor Deus disse que o sábado é para descansar e reservamos este dia para conversarmos, temos comunhão com o nosso Deus. Então eles viram, acharam isto como se fosse algo normal para facilitar ao povo, para não poder comprar, para não poder sofrer, sair, não é, de Jerusalém para lá onde os tírios vendiam. Então os tírios preferiram sair dos seus lugares para poder vender justamente na porta da igreja. Hoje, neste momento que estou a falar, existe no seio do povo de Deus adventistas do sétimo dia, os que se dizem guardadores de sábado, mas que eu sou adventista do sétimo dia. Esta mensagem vai para o meu povo, os que se dizem povo de Deus, que compram os sábados, que vendem os sábados, que vão aos seus locais de trabalho os sábados e apresentam muitas justificações. Amigo, não justifique para mim, não justifique para o pastor, não justifique para nenhum membro. Quem disse isso foi Deus. Entregue o seu caso a Deus, Ele vai resolver isto. Não adianta se justificar. O sábado é para descansar e não para fazer outra atividade. A única atividade que podemos fazer aos sábados é de caridade. Existe no seio do povo de Deus, e neste momento pode ser alguém a me ouvir que fazia isto. Às vezes comprava ou vendia por não saber. Se não sabia, a partir de hoje saiba. O sábado é para descansar. Você tem 6 dias, a partir de domingo, que é o primeiro dia da semana, até o seu 6º dia, para você poder fazer o seu trabalho, para poder vender. E não os sábados. E a Bíblia diz que Neemias foi primeiro conversou com o povo, conversou com os líderes, porque Satanás fez cair o povo a partir dos seus líderes. Esta sempre foi a estratégia dele. Conversou com os líderes e disse para os líderes mudar de conduta, a partir de hoje para frente. Depois de falar com estes homens, foi falar com aqueles que vendiam lá fora. Porque aqueles já havia um ou dois sábados, né? 2, 3 vezes que eles dormiam lá fora. Neemias orientou para que a porta do templo fosse fechada na sexta-feira, no pôr do sol, até o pôr do sol de sábado, para que ninguém pudesse sair. Esse tipo de adoração não é o que agrada a Deus. Mas este agradou a Deus porque Deus viu que estava a se fazer uma obra de reforma. E é necessário que se faça um trabalho de reforma no seio do povo de Deus. É necessário que se faça esta reforma. Neemias teve que fechar as portas para que o povo pudesse adorar a Deus em Jerusalém. Para não sair, porque quando o povo saísse, iria comprar. E o que Neemias queria evitar é isto.
Porque eles sofriam por causa desta profanação do sábado, profanação do templo, porque eles vendiam aos sábados. Eles compravam aos sábados. E Jesus Cristo, o livro de Mateus capítulo 21, verso 12, nos diz que Jesus, quando entra no templo, encontra aqueles homens a vender, a fazer e a profanar o templo. Jesus Cristo chutou tudo aquilo ali. Jesus Cristo derrubou todas aquelas coisas e proibiu o trabalho de câmbio que estava a se fazer lá dentro da igreja. Amigos, esta mensagem vai para nós. O que é que nós temos estado a fazer com o sábado do Senhor? Algumas pessoas têm pensado que vão começar a guardar o sábado de forma fiel, digo isto dos Adventistas do sétimo dia, que vão começar a guardar o sábado de forma fiel quando o decreto dominical for imposto por lei a nível do mundo. Amigo, se você não consegue, nestes mínimos detalhes, observar o sábado do Senhor, como o Senhor te orienta hoje, esqueça que você vai escapar de ter a marca da besta. Se você não conseguir escapar do adultério hoje, esquece que você vai conseguir guardar o sábado lá pela frente. Esqueça. Muitos dos que guardam o domingo hoje são inocentes, não conhecem esta verdade. E até evitam guardar o sábado por causa dos que guardam o sábado. Porque eles não observam o sábado como a Bíblia nos ensina. Como é que você quer que o outro guarde o sábado, uma vez que você, que é guardador do sábado, não guarda como deve ser? Como é que nós vamos ensinar àqueles que não conhecem esta verdade, uma vez que nós não fazemos o que nós falamos? A minha mensagem, o meu apelo neste momento, vai para aqueles que não guardam o sábado hoje. A partir de hoje para frente, meus amigos que não guardam o sábado, esta é a mensagem, é o apelo de Deus. Guarda o sábado como o Senhor Deus te ensina. Não vá à igreja pelas pessoas. Mesmo se no meio do povo de Deus haver pessoas que não guardem o sábado, vá você e guarde o sábado. Não se interesse por aqueles que não querem guardar o sábado, como a Bíblia nos ensina. Vai você e guarde o sábado, como Deus te ensina. Deixa aqueles que não querem guardar o sábado, por mais que sejam guardadores do sábado, os que nós conhecemos hoje como guardadores do sábado. Eu posso estar a falar com alguém que é guardador do sábado, adventista do sétimo dia, que já vinha guardando o sábado faz tempo, mas ouviu a mensagem e descobriu que estava a transgredir, não fazer o que o Senhor Deus queria. A partir de hoje, decida guardar o sábado como o Senhor Deus te orienta. É a vontade de Deus que você possa ser fiel aos seus princípios. Neemias e Esdras, movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles fizeram um grande trabalho de reforma. É importante perceber que enfrentar o erro e buscar corrigi-lo nunca foi uma tarefa fácil. É necessário, porém, capacitação do alto para que a correção seja eficaz em seus efeitos. Não é? Foi perseguido, caluniado, ameaçado, mas em nenhum momento bateu de frente com a oposição ou questionou seus inimigos. Com prudência, ignorou as mentiras e orou por livramento e justiça. Sua vida de comunhão com Deus lhe conferia autoridade e orou por livramento. E conferia autoridade de admoestar e corrigir, ainda que isto lhe custasse poucos amigos e muitos inimigos. Neemias passou por isto. Teve oposições. É importante percebermos, amigos, que em tempos em que toda a repreensão é considerada um julgamento, precisamos de ter muito cuidado para não inibirmos a atuação do Espírito Santo e nem tampouco agirmos como justiceiros. Assim como a Bíblia também é útil para a repreensão e corrigir, como diz o livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 6. Deus também ainda tem servos fiéis que Ele usa neste mister, mas sempre com cautela e sabedoria. E o melhor método de todo sempre será o exemplo de uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Nós precisamos mostrar isto por exemplo. Como exemplo. Como diz Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. O livro de Mateus capítulo 7, verso 16. Então, a observância do sábado, a proibição do jugo desigual e a devolução dos dízimos das ofertas ainda são mandamentos em vigor que têm sido negligenciados. Que pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos de ser testemunhas de Jesus Cristo num mundo que está imerso no pecado como este. Deus deseja abençoar a você. A partir de hoje, lembre-se que precisas de guardar os mandamentos de Deus por completo. Tiago 2,10 não se aplica àqueles que não guardam o sábado apenas, aplica-se àqueles que guardam também o sábado. Dentre eles, eu sou um deles. Lembre-se que precisa de ensinar e educar os seus filhos a casarem dentro do arraial, para não cair no erro como caiu Salomão.
acabou adorando ídolos, um rei tão sábio como ele. Por ter tantas mulheres e por casar com mulheres estrangeiras, ele acabou caindo no pecado da idolatria. Precisa de ensinar ao povo a guardar o sábado como a Bíblia ensina. E você tem que ser exemplo. Como eu também tenho que ser exemplo. Precisamos devolver os dízimos para o andamento da obra do Senhor. Eu desejo que Deus possa te abençoar. Se esta mensagem tiver surtido algum efeito na sua vida, clique no seu like, se inscreva no canal. Se você não gostou da mensagem, coloque o dislike, não é problema. E comente também. Se tiver algum tema que gostaria que fosse apresentado aqui, sugira lá nos comentários. Que Deus te abençoe e que cuide de você. Sejamos reformadores, assim como Neemias foi. Neemias e Esdras foram reformadores. Que Deus cuide de vocês para todo sempre. Amém.